Olá, meu nome é Elaine Oliveira, sou confeiteira e cake designer há 13 anos. Hoje eu tô aqui para te passar outra dica bem bacana. Todas as vezes que eu vejo alguém dando o ponto no brigadeiro, eu vejo que a maioria das vezes as pessoas se orientam pelo fundo da panela. Começou a desgrudar, dá um tempinho e vai olhando. Hoje eu vou te passar uma outra dica, muito mais fácil. Você não vai ficar naquela situação de que o brigadeiro ficou mole e ter que voltar ele para a panela, tá? Eu vou dar uma dica aonde você não vai errar mais. Eu tenho uma receita aqui básica de brigadeiro, mas nada impede que você use a nossa técnica de ponto na sua receita, tá? Você pode usar na sua receita se você tiver uma, Elaine, eu gosto da minha receita, ela é maravilhosa, os meus clientes adoram. Não tem problema, você vai ver que você vai conseguir usar essa técnica na sua receita, tá? Eu tenho aqui o que? 2 caixinhas de leite condensado, tá? 2 caixinhas de 400 gramas. Cacau em pó, eu tenho 1 colher de cacau em pó, 1 caixinha de creme de leite e eu vou usar 1 colher de margarina, tá? Ou você pode usar a manteiga? Pode também, tá bom? Sem nenhum problema. A primeira coisa que você precisa fazer, o que é? Quando você trabalha com cacau 100%. Pessoal, você nunca coloca direto. O cacau 100%, você precisa hidratar ele no creme de leite, porque senão ele vai ficar com uns gruminhos no seu brigadeiro. A impressão que você vai ter é que tem granulado no meio dele. Então você coloca o seu cacau no creme de leite, tá? Você vai mexer, ó, ele é bem sequinho, então você mexe. Você pode observar aqui, ó, que ele fica, ó, com uns gruminhos, tá vendo? Isso aqui ele vai dissolver. Quando ele dissolver, é que você vai, olha, os gruminhos que fica, tá vendo? Esses gruminhos aqui, eles dissolvem, tá? Então você precisa aguardar uns 5 minutinhos que ele já vai desmanchar. Eu vou colocar enquanto isso o meu leite condensado na panela. Vou pegar uma colher, gente, uma colher, ó, com uma leve barriguinha, tá? Não é aquela colher generosa de vó, não, tá? Uma colher com uma leve barriguinha. Já dei uns minutinhos, ó, você pode perceber que ele ficou já bem homogêneo. Ele não fica muito escuro, tá? A tendência do cacau é ele escurecer quando você leva ele ao fogo. Então, se você achar que ele ficou muito clarinho, não se preocupe, não coloque mais, porque senão você pode deixar ele muito escuro. O cacau ele escurece mais depois que você leva ele ao fogo. Se de repente você falar, ah, eu gosto dele bem escuro, achei que ficou pouco, não tem problema. Antes de você terminar e dar o ponto no seu brigadeiro, coloca uma xicrinha de leite, coloca mais um pouquinho de cacau e depois você coloca na panela. Mas não esqueça nunca de hidratar, nunca colocar direto, tá? Porque senão ele vai formar os gruminhos. O que eu vou fazer? Vou juntar, tá? O creme de leite e o cacau. E agora eu vou levar no fogo para dar o ponto e mostrar para vocês como é que você vai fazer sem errar. Olha como ele tá bem firme, vendo? Desgrudando quase que completamente da panela.
eu vou fazer um primeiro teste, mas ele ainda não está no ponto correto. Só para você começar a entender como é que você vai fazer, tá? O que eu fiz? Essa bancada eu já higienizei ela, passei álcool. Você pode fazer o que eu vou fazer o teste aqui em qualquer lugar, desde que não seja de madeira, tá? Você limpa bem. Aí o que você faz? Gente, bem simples. Você vai fazer assim, ó. Ele tá bem molinho ainda, ó. Esse aqui eu tô fazendo primeiro só para você, ó. Isso aqui é só para você ver. Daqui a pouco a gente vai fazer novamente o teste. Não tem problema você tirar ele daqui, deixar ele uns minutinhos parado, tá? O que eu faço? Volto ele aqui para a panela e continuo. Eu vou continuar até chegar no ponto correto e fazer novamente o nosso teste, tá bom? Eu vou fazer agora o meu segundo teste, tá? Eu acho que ele já agora tá no ponto correto. O que eu vou fazer? Ó, minha bancadinha tá até, não precisa ficar limpando ela, eu já higienizei ela, tá? Ó, eu espalho, tá vendo? Por que eu espalho assim? Gente, para você não ter que ficar resfriando todo o seu brigadeiro, ficar naquele vai e vem da panela. Passo um pouquinho. Ó, ele tá bem quentinho ainda, vou esfriar ele mais um pouquinho aqui no canto, ó. Gente, não tem problema nenhum o brigadeiro ficar ali, tá? Ó, eu faço uma bolinha, tá? Fiz uma bolinha bem grande. Ele vai dar uma leve esborrachadinha, mas é uma leve esborrachadinha. Por quê? Porque você não pode deixar ele muito duro, porque se você deixar ele muito duro, o que vai acontecer? Ele vai açucarar, tá? Com muita facilidade. A maioria das pessoas, eu vejo pegando o brigadeiro e colocando em uma vasilha, num refratário muito alto. Você não deve fazer isso, tá? O ideal é que você resfrie o seu brigadeiro dessa forma. Para quê? Para que ele não continue cozinhando aonde você fica numa parte muito grossa do refratário. E eu já vou mostrar um outro truquezinho para você na hora de você enrolar, para você fazer isso com um pouco mais de facilidade, tá bom? Deixei esfriar o meu brigadeiro, tá? Eu volto a repetir, pessoal, quando você resfria ele desta forma, ele não fica umidade dentro dele. É só alguns minutos, tá? Para ele perder todo aquele vapor quente e não ficar dentro do seu brigadeiro. Na hora de enrolar pode ser que ele comece a melar. Outra dica bacana, o que é? Se você for fazer uma quantidade maior de brigadeiro, o que você pode fazer? Vai fazendo, tá? Vai deixando ele esfriar e depois o que você faz? Olha aqui, ó, eu pego a espátula e eu não vou perder nada aqui em cima. Gente, lembrando sempre que esse lugar onde eu estou usando, ele foi higienizado com álcool, tá? Coloquei um papel filme aqui, tá? E aí eu vou colocar o meu brigadeiro todinho. Não tem problema ele ficar com essa parte ressecada em cima. Ele perde essa parte ressecada, tá? O que eu faço? Eu posso fazer todas as minhas massas. Eu tenho uma quantidade boa de brigadeiro para fazer para uma festa. O que eu vou fazer? Faço todas as minhas massinhas de brigadeiro, fecho elas e deixo ela aqui, fechadinha. Faço todas e depois eu só vou fazer o quê? Enrolar o meu brigadeiro. Eu vou, enquanto enrolo ele, deixar ele o tempo todo fechado aqui. Por quê? Porque se você abrir ele, ele começa a ressecar. Na hora que você for passar no granulado, ele não vai grudar. O granulado, muita gente me pergunta, granulado macio ou crocante? Preste atenção na hora de comprar.
Eu tenho algumas alunas que falam assim para mim, eu não gosto do brigadeiro com o granulado normal porque ele é muito duro. Então comprou errado, tá? O crocante, ele é para forno, quando você faz uma pizza, tá? Então, quando você for comprar, preste atenção. Você tem que comprar o granulado macio, tá bom? O crocante é para você usar em receitas que vão ao forno. Se você for fazer um bolo formigueiro, se você for fazer uma pizza, tá? Qualquer coisa que você leve ele para o forno e assar. Vou passar um pouquinho de margarina na mão. Gente, tem gente que passa água, tem gente que gosta de passar pouquinho, passe do jeito que você gostar, tá bom? Eu tiro um pedacinho, ó como a nossa massa ficou bonita. O que eu faço, ó? Gente, faz um cilindro. Quando você tira assim, em cilindro, ó, você consegue, se você não for pesar, tá? Se você não for pesar o seu brigadeiro, você tira assim, você tira todos praticamente do mesmo tamanho. Isso é uma dica bacana para você, se você por acaso não for pesar. Tira ele, faz um cilindro, passou, você já põe ele no granulado, não deixa ele secando, porque se você deixar ele secando, o que vai acontecer? Não vai grudar o granulado. Gente, olha que brigadeiro lindo, tá vendo? Perfeito, no ponto perfeito, ó, macio, ó, tá vendo? Que delícia. Vou fazer uns aqui. Eu tô de volta com os meus brigadeiros prontos, tá? Ele vai render aproximadamente, se você fizer brigadeiros de 18 gramas, ele vai render de 40 a 45 brigadeiros aproximadamente, tá? Se você fizer todos mais ou menos do mesmo tamanho. Voltei aqui, ó, com os meus brigadeirinhos prontos. Se você gostou das dicas que eu passei, dá um like, compartilha com os seus amigos.